Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo. É um grande prazer ter você aqui. E eu quero hoje bater um papo com a Lenisa Lucena. Ela é especialista em TDAH Indigo. Hoje o bate-papo promete. E aí, Lucena, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Satisfação estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Poxa, a satisfação é minha, né? Eu tenho certeza que hoje o bate-papo vai ser bem legal, porque esse assunto que você é especialista, né? Especialista em emoções, é uma grande demanda do público também. Afinal, todo mundo quer saber como que funciona as emoções, como controlar as emoções e principalmente sobre o TDAH. Eu queria que você se apresentasse aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Quem é você na fila do pão? A Lenisa Lucena, é uma paranaense, mãe do Paolo. Eu tenho, precisa contar, 41 anos, de muita história. A minha história se confunde um pouco com o meu profissional, porque o meu destino mudou a partir do momento que eu recebi o diagnóstico do TDAH. Eu já sabia que tinha algo errado, algo que falava, essa menina não regula bem, né? Eu falava, não bate bem. E quando eu fui buscar informações sobre isso, recebi o diagnóstico, eu falei, não é que realmente não tinha algo ali que não batia bem? Porque, na verdade, nessa minha jornada, eu descobri que o TDAH tem desregulação emocional, que é um dos principais fatores que agravam os sintomas do TDAH, como desatenção, hiperatividade, impulsividade. E na época que eu descobri isso, que foi em 2014, eu não encontrei muitos profissionais para me ajudarem, eu me desenvolvi e me tornei a minha própria terapeuta e educadora emocional. Como eu te disse, a minha jornada como pessoa acaba se confundindo um pouco com a profissional, porque isso tem a ver com o meu propósito de vida também. É isso. Eu sou paranaense, eu sou aqui, ó, da nossa terrinha. Perfeito. E eu quero te fazer uma pergunta relacionada ao TDAH. O TDAH sempre teve por aí? Sempre. Ou é por causa das telas que falam que as telas deixaram muitas pessoas com déficit de atenção? Uhum. Ou você acha que isso é um mito? Bacana, muito boa a sua colocação. Isso é um mito. Na verdade, transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento. Se nasce com. Em alguns casos raros, por uma questão na gestação, algum acidente na vida, a pessoa vai apresentar os sintomas do TDAH, que foi o caso do Covid. Alguns adultos, pessoas, crianças também, após o Covid, começaram a apresentar comportamentos similares ao TDAH. E depois, com o tempo, como uma regeneração, não sei lhe dizer, tudo se normalizou. Então, as telas, elas são objeto de, sim, ansiedade. Para eu explicar isso, é bem importante falar sobre o nosso sistema de recompensa. Porque, como o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que está associado à dopamina, que está associada diretamente com a nossa recompensa, o que acontece quando uma criança começa desde cedo a ter contato com as telas? Ele vai diretamente para a compensação imediata. É o mecanismo dele de criatividade, de esperar o momento das coisas, de conseguir postergar aquele prazer, aquela recompensa, começa a ficar falho, quebrado, que são a tal das crianças mimadas, que querem tudo na hora, Sim. exato. Porque TDAH é meio assim, né? Quer tudo na hora, quer fazer tudo do jeito dele. Então, esses sintomas que têm a ver com a recompensa imediata, acabam impactando inclusive na atenção. Mas são questões distintas. É um mecanismo que está dentro do TDAH que é muito mais amplo do que apenas isso. Tem mais coisa. Então, não. Uso de telas não desenvolve TDAH, mas pode desenvolver certos sintomas que se assemelham ao TDAH. Porque dizem aí as lendas urbanas, até que o desenvolvimento do próprio TikTok, os engenheiros sociais, eles fizeram justamente para poder viciar as pessoas em dopamina. Exatamente. Né? Que de toda hora a gente tá aqui, ó, com o dedinho, com o dedinho. Você coloca uma criança para mexer no celular, ela já sabe mexer, ó. Uhum. O dedinho para cima, o dedinho para baixo. E é muito legal você falar sobre isso, né? Que a dopamina, ela traz uma sensação de bem-estar.
Uhum. A gente acaba se viciando, de certa forma. Uma forma de a gente nunca esquecer, né, o que é esse neurotransmissor dopamina. Nada mais é do que a expectativa de algo. Quando você pensa assim, eu quero comer uma pizza. O que faz você ligar para pedir a pizza é a expectativa do que você vai receber, Isso é verdade. sentir o cheirinho, abrir. E depois que você está comendo, você fala, nossa, mas né, não é tão boa assim, ou o prazer é muito maior nessa expectativa de se esperar. É claro, depois você vai comer, você vai ter outros neurotransmissores envolvidos. Mas o que faz você agir, o que faz eu estar aqui, você que está assistindo estar aqui, também é a sua dopamina, a sua expectativa de algo que você vai aprender, entender, compreender. Então, obrigada por você estar aqui e por você ter me convidado, Bruna. Perfeito. Olha, eu queria te fazer uma pergunta relacionada à sua descoberta. Como foi para você descobrir assim que você teve sintomas de TDAH, sabe, com a hora que o médico falou para você, ó, você tem um déficit de atenção, como que foi depois que caiu a ficha para você e como que você também se identificou após ter esse laudo, vamos colocar assim, na mesa, falou, poxa, e agora, o que eu vou fazer? É bem chocante, porque não é todo profissional que está preparado, né? Tem o cuidado com o ser humano que está ali para dar esse diagnóstico. Então, eu recebi com a seguinte frase: você tem um transtorno, TDAH, e não tem cura. Você vai ter que tomar remédio para o resto da vida e fazer terapia. Aí eu falei: oi, remédio para o resto da vida? Tá bom, né? Você fica, eu tenho um transtorno, então eu não bato bem, né? Você fica, tem um monte de preconceito em relação a essa sigla, muito Sim. preconceito. Se você quiser, eu acho até interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas, voltando à sua pergunta, quando eu decidi tomar um psicoestimulante na época, fiquei muito produtiva, fiquei excelente, mas chata, parecia um robô. A minha criatividade, a minha vontade, né, de celebrar a vida, ela se tornou muito mecânica. Então, isso é um efeito colateral do psicoestimulante. Ou seja, eu não me adaptei a ele. A espontaneidade, essa era a palavra que eu queria buscar aqui. Então, eu ignorei com sucesso por 3 anos o meu TDAH. 2 anos e pouco. Quando eu tomei a medicação, eu não tive o resultado mágico que eu esperava, porque quando a gente escuta que tem um transtorno e que é tomar remédio, a gente acha que quando a gente tomar o remédio vai consertar. Tipo o nome de um deles, conserta. E não é bem assim, porque é muito mais profundo e complexo. Afinal, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não é simplesmente um foco e atenção. É muito mais do que isso. E eu só fui realmente olhar para o TDAH quando eu já estava atuando nessa área no desenvolvimento humano. Quando eu descobri, eu estava na IBM, trabalhava com tecnologia da informação. E aí eu fiz essa transição de carreira e estudando, me desenvolvendo, eu fui olhar com maior cautela, cuidado e atenção para isso e desenvolver minha própria metodologia, que eu fui a minha primeira cobaia, né? Claro. Se funcionou para você, vai funcionar para outras pessoas. Exatamente. Isso é uma característica do TDAH, inclusive do índigo também. A gente tem essa necessidade de inventar as coisas, de ir além, de sair do mesmo, de sair do convencional, de não se conformar com uma resposta básica que chegue. Então, se a gente não encontra aquilo que a gente busca, a gente desenvolve. Sim. Mesmo que dê um maior trabalho, mas a gente vai atrás. Assim, quais são as características do TDAH, na sua opinião? A principal delas, claro, que todo mundo conhece, é senso comum, é desatenção. Falta de foco. Dificuldade de sustentar o foco a longo prazo, principalmente. Hiperatividade, muito vista nas crianças, física, e nos adultos, hiperatividade mental, muitos pensamentos acelerados, pensamentos intrusivos, e também a tal da impulsividade, né? Compulsão, tudo aquilo que vai, só vai, né? Não para, só vai. Não para. Exatamente. Isso é o que o senso comum sabe. Mas o que está por trás de sustentação, né, do TDAH também é a questão da motivação. É um transtorno de motivação.
Por quê? Hoje, eu tenho eu tenho todo o interesse em... Por exemplo, eu vou começar a fazer podcast. Yes, fazer podcast, a motivação tá lá em cima, tá na alta. De repente, eu quero outra coisa. Outra coisa aparece na minha frente, que é mais interessante, então eu começo a mudar de foco, que é o tal do foco. Sim. Então, o foco, ele também está atrelado àquilo que a gente está motivado. Lembra que eu te disse da dopamina? Expectativa de algo? Então, eu vou, alcanço algumas respostas, já tive as minhas expectativas correspondidas ou não, então eu procuro um outro desafio para ter uma outra expectativa de algo. Então, a sustentação da motivação, ela é complexa, Bem inclusive complexa. amorosa, em relacionamentos, a sustentação de decisões e, principalmente, a desregulação emocional, que é a intensidade do sentir. Muitos TDAH são diagnosticados incorretamente como bipolar, mas, na verdade... Eu ia justamente te perguntar sobre isso. Na verdade, no critério de diagnóstico DSM, isso, no passado, constava que a desregulação de humor ela estava no critério diagnóstico do TDAH, depois retiraram. Mas existem amplos estudos, artigos científicos, no caso ainda recentes, 2022, 2023, que comprovam claramente a desregulação emocional presente neurologicamente em indivíduos com TDAH. Qual que é a consequência disso? Se eu tenho desregulação emocional, eu vou ter desregulação de humor, uma coisa tá ligada à outra. Sim. Então, como médicos, eles vão seguir os parâmetros que são recomendados de um diagnóstico, né? Então, eles vão olhar para isso e vão ignorar outros pontos que são característicos do TDAH e vão olhar. Se a pessoa tem um transtorno de humor, de manhã ela está de um jeito, à tarde está do outro. Então, na verdade, a desregulação de humor no TDAH, ela está ligada à desregulação emocional e à baixa maturidade. Quando eu não sei lidar com uma determinada situação, eu tenho, por consequência, uma reação. E essa reação transborda no meu humor. Então, eu tinha expectativa de algo, me frustrei. TDAH é muito transparente, demonstra na cara que se frustrou, você está se identificando aí. Eu tô com todos os sintomas. E a partir disso, rapidamente, depois que ele digere aquilo, ele rapidamente, então 1 hora, 2 horas, ele já mudou de foco. Então ele já pode regular esse humor. No caso da bipolaridade, não existe uma causa aparente que ocorre essa mudança de humor. Não é exatamente uma frustração. A pessoa, do nada, parece que vira uma chave. Então, eu te amo e, de repente, você saiu da minha casa, eu não amo mais ele. E não volta igual dorme e acorda. O TDAH dorme, ele recalibra as energias e no outro dia ele volta normal. Ele precisa dormir, porque é exaustão. É exaustão que leva, muitas vezes, a decisões erradas, comportamentos impulsivos e até mesmo essa questão de desregulação de humor. Então, parece que você está falando com 3 pessoas no mesmo dia e, na verdade, dentro dessa pessoa existem É tipo Divertidamente. Sim. É uma confusão. Você chegou a assistir esse filme? Não cheguei. Você tem que assistir, Bruno. Fazendo propaganda aqui. É um belo exemplo disso. E como foi para você se tornar uma educadora emocional? Como eu também falei no início aqui em relação à minha carreira, né, o que eu sou profissionalmente, o meu ser pessoa, eles se confundem nessa jornada. Porque ser uma educadora emocional foi uma questão de necessidade, visto que o meu principal desafio é a desregulação emocional. O que me impedia de seguir uma carreira de sucesso ainda mais na IBM era essa baixa maturidade emocional, que eu não conseguia lidar com as situações que me frustravam, que quebravam a minha expectativa, com grandes pressões. E aí, através disso, que eu descobri o TDAH, inclusive. Então, essa desregulação emocional que é presente no TDAH e é muito presente no meu tipo de TDAH, que é o combinado, me fez me tornar essa educadora emocional. Porque eu entendo que o pilar de tratamento principal para o TDAH, além da psicoeducação, é essa parte de autoconhecimento emocional para aprender a ter esse diálogo interno estruturado e, então,
autorregular-se, né, com autonomia, as próprias emoções, decisões e comportamentos. Então, foi uma necessidade. Exatamente. Foi da necessidade que você acabou se tornando uma solução para outras pessoas também, né? Sabe aquela história? Quando você vê o caos, você pode sair correndo, você pode abraçar a oportunidade? Foi o que aconteceu comigo. Eu abracei a oportunidade de... E com todas as forças. E com todas as forças, porque se tornou um propósito de vida, realmente. E para ajudar outras pessoas também que estão nessa jornada, porque o ciclo de aceitação do TDAH é complicado. Sim. Como existe um estigma de que TDAH é burro, TDAH não consegue aprender as coisas, TDAH é retardado, né? Todo mundo tem isso, uma pessoa inconveniente. Existem muitos estigmas em relação a isso. Inclusive, recentemente teve um debate sobre ser uma deficiência ou não. Então, hoje o TDAH é tido como uma deficiência oculta. Saiu o cordãozinho de girassol, que as pessoas com TDAH podem usar para ter certos benefícios. Por que é oculta? Você diria que eu tenho TDAH? Não. Então, nesse momento que eu estou aqui conversando com você, hiper focada, e inclusive essa estratégia de comunicação é tudo um treinamento. A gente treina como que minha mente pode se manter organizada para ter a dicção, o tom, a fala, concatenado com o que eu estou trazendo aqui. E ainda assim, é um sacrifício danado para não se perder, né, aqui dentro. Só quem tem sabe o que sente internamente. Então, quando você nasce com uma deficiência, por exemplo, eu nasci sem um braço, todo mundo vê e vai te tratar com aquela condição, facilitando a tua vida em diversas maneiras. No caso do TDAH, não. Ninguém facilita a vida de um TDAH, porque a gente nasce com algo que ninguém consegue enxergar. Quais são as dificuldades que a gente tem internamente para gerenciar a nossa vida? E eu já esqueci o que você perguntou. Não. TDAH. Mas já pegando esse seu gancho, eu queria te perguntar sobre quais são os tipos de TDAH, porque eu achei que era só um. Fiquei até com medo agora. Tem mais de um tipo de TDAH? Acabei de lembrar o que a gente estava falando antes. Olha só como que é o TDAH, gente. Mas existem 3 tipos. O TDAH desatento, que ele tem um déficit... TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Então, o tipo desatento, ele vai ter nesse transtorno de desenvolvimento, porque... Antes de explicar isso, eu vou explicar algo bem importante. Quando eu falo que é um transtorno do neurodesenvolvimento, é difícil as pessoas entenderem o que é isso, porque é bem amplo. Claro, simplifique para nós. Vou simplificar. É como se, ao decorrer da nossa vida, você tem um filho pequeno, não tem? 2 aninhos. Ele está na fase de montar, colocar o quebra-cabeça, encaixar Sim. as pecinhas, quadrado no quadrado, redondo no redondo. E ele já alguma vez tentou encaixar o triângulo no redondo? Já. E como que ele fica? Fica um pouco bravo. É assim a vida de um TDAH. A gente quer encaixar o triângulo no quadrado ou no redondo de tudo quanto é jeito. Isso é uma função executiva de resolução de problema. Algumas funções executivas, quer dizer, ao decorrer da nossa vida, nós vamos desenvolvendo várias funções executivas. Ao exemplo do filme 1, do Divertidamente. A Riley, que é a personagem, ela tem ali alguns sentimentos base e ela tinha alguns desafios, aprender a amarrar cadarço, na escola, como que conseguir fazer as atividades, tirar boa nota. E ao decorrer da vida, ela vai enfrentando outros desafios. Se tornou adolescente. Aí, adivinha qual que são os desafios sociais? Agradar o outro, ser aceito. Ao decorrer da vida, a gente vai desenvolvendo essas funções executivas. Autoliderança, automotivação, autoativação, resolução de problemas, que é o caso do seu filho, desde pequenininho lá, né? Criança, a gente desde pequeno vai resolvendo os problemas. E para quem tem esse transtorno, a gente vai pulando estágios desse desenvolvimento. Por isso que chega na vida adulta com alguns buracos. Mas espera aí, você é uma mulher de 41 anos, mas está tendo um comportamento de uma menina de 15? Como assim? Como assim? Não combina, não tem nada a ver. Falta o quê? É um transtorno do neurodesenvolvimento que falta certos desenvolvimentos de competências, organização, planejamento. Tudo isso é função executiva, que a gente não desenvolve direito ao decorrer da vida, por causa do transtorno. E chega na vida adulta disfuncional. E o tipo desatento, explicando, ele é um tipo que tem uma disfunção muito acentuada em relação à autoativação, autoliderança, automotivação. É como aquela pessoa que precisa ser um pouquinho empurrada, demora para pegar no tranco. Sim, eu acho que tem muita gente se identificando com isso.
Isso é mais comum do que se imagina. Então, esse é um tipo só. Existe o tipo só impulsivo hiperativo. Aquela pessoa que parece que está ligada no motorzinho ali e não para, mas ela não tem o TDAH, a desatenção. É mais raro esse caso, mas tem. Eu conheço uma amiga que é assim. Ela é super organizada, consegue realizar grandes coisas na vida dela, só que ela ela é hiperativa e impulsiva. Vai, mas não tem a desatenção. E o terceiro é o combinado, que é o meu caso. É o pacote completo, é o combo, né? Então, aí a gente tem o desatento, mas o hiperativo e impulsivo, que aí é o desafiador, né? Você conseguir conciliar uma vida funcional adulta com linearidade, com essas oscilações internas. É viver dentro de uma roda gigante, não. Roda gigante não, uma montanha russa. Picos e vales. A roda gigante vai para cima e para baixo também, mas a montanha russa, Por isso que o picos e vales. autoconhecimento é muito importante. Uma das coisas que eu ensino na Academia da Emoção é que eu tenho uma aceleradora de desenvolvimento de competências para adultos que querem se desenvolver essas funções executivas. Detalhe, tá, Bruno? Qualquer pessoa tem gaps de desenvolvimento de função executiva. TDAH tem mais, autista tem mais. Mas qualquer pessoa pode ter isso. Pessoas com altas habilidades têm esses déficits desenvolvimentais também, tá bom? Então, não é exclusivo do TDAH, só para deixar claro, tá bom? Eu falo das crises de TDAH. Existem 4 crises. A crise de hiperatividade, que é quando você está querendo resolver o mundo num dia, você sai atropelando tudo, derruba a xícara. Nossa, eu acho que eu já tive essa crise, vários. viu? Você quer fazer tudo, você acha que tem super, né? Você quer fazer, resolver a vida em um dia. Você acha que vai dar conta. Não tem como. Chega no final do dia, você está exausto. Então, muito provavelmente, você pode ter no dia seguinte uma crise de ausência, por exemplo, que é uma baixa de dopamina abaixo do basal, onde você não tem expectativa de nada. Vontade de nada. O que você quer comer? Tanto faz. Nem vontade de fazer xixi. Sabe quando você fica assim, trocando o Netflix e você não sabe o que escolher? Sim. Então, você tá ali, nada te apetece e você não tem energia vital nem pra falar. É praticamente um burnout que dura um dia, você tem que descansar e depois você volta. Nós temos a crise, que é a crise de hipomania. A vida é linda, tudo é maravilhoso. Eu só quero ser feliz. Vamos fazer um churrasco? E eu vou te dar um presente, tá? Porque você é um cara muito legal. E eu vou aceitar aquele seu pedido que você me falou para eu te ajudar a fazer um projeto novo. Claro, eu vou fazer com você amanhã. Então eu digo sim, sou excessivamente. É a alegria do divertidamente. Fica excessivamente positiva, aceita tudo e tem a crise depressiva. Por exemplo, eu aceitei tudo com você hoje. No dia seguinte, eu falo: o que eu fui fazer? Eu não tenho tempo para isso. Mas por que eu falei que eu ia dar aquele presente? Eu gosto daquela camisa que eu falei que eu vou dar pro Bruno. Aí entra outro tipo de crise. Então, cada uma tem características, tem tempos, fase, e tem a ver com o TDAH. Então, você desenvolver essas competências para que você observe com autoconsciência: eu estou numa crise. Tá tudo bem. Orai, vigiai, e não assuma compromisso com ninguém, não dê presente. Nesse dia de crise, você vai se salvar se você reconhecer que você está numa crise. Por exemplo, é isso um dos passos que a pessoa precisa aprender quando ela descobre um transtorno como esse. Aprender a se reconhecer naquele momento. Exatamente. Eu estou numa crise? Se eu estou numa crise, eu não posso tomar decisão nenhuma. E essa crise passa. Muitas vezes é só dormir. E quantas pessoas não tomam decisões erradas por conta dessas crises? Automático, né? Vai, só vai. Eu tenho que. Uma das regras, Bruno, que eu tenho para minha vida é: todas as vezes que eu tô pensando, eu tenho que, não tenho opção de escolha, paro, dou um passo para trás. Porque quando a gente tá pensando assim, a gente tá na ilusão. A gente tá cego e não tá enxergando o todo. Sempre há opção de escolha. A gente nunca é obrigado a nada. A gente sempre escolhe no final. Com exceção de um assalto, né? Essas coisas. Claro. Deixa eu te perguntar sobre como ter o diagnóstico TDAH. Uhum. Eu vi que ali na Academia das Emoções, inclusive eu indico o pessoal acessar o site da Academia das Emoções. Vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para vocês poderem conhecer. Tem ali o teste TDAH. Uhum.
É possível identificar se eu tenho um TDAH por esse teste? É possível. Ou tem que ir no especialista? Tá. A O gente que você chama... recomenda? O teste que está na Academia da Emoção, ele é um teste que a gente chama de inventário. É como se você estivesse fazendo um inventário. Eu tenho todos os requisitos para eu ser identificado como um TDAH? Então, lá tem 2 testes. Vou falar do TDAH primeiro. É um ASR-18. É um teste, né, que ele é do DSM-5, quer dizer, ele é uma adaptação do DSM-5 para adultos. Porque o teste padrão do DSM-5 é para criança. Então, as perguntas são ligadas à escola, às suas atividades. Você fez sua tarefa, algo assim. Então, a ASR-18 é uma adaptação de uma linguagem adulta. Então, você vai lá, são 9 perguntas para identificar as características de desatenção, mais 9 perguntas para características de impulsividade e hiperatividade. E aí tem lá você vai receber uma resposta dizendo que se você tem potencial chance de ser desatento, hiperativo ou combinado. E a partir disso, você pode e deve procurar um profissional habilitado para esse diagnóstico. Quer saber que profissional habilitado é? Claro. Hoje, legalmente falando, né, quem que dá o diagnóstico? Médicos, né? Então, o psiquiatra, o neurologista e muitas vezes, principalmente o neuro, ele pede um laudo de neuropsicólogo que vai fazer uma bateria de exame, testes clínicos, né, para avaliar e devolve para ele. Muitos psiquiatras e neuros já também fazem isso de maneira direta. Eu recebi o meu diagnóstico através de uma neuro. São abordagens distintas, mas o diagnóstico clínico, que é a pergunta e resposta, você tem que ter os critérios, o seu comportamento, a sua conduta na vida tem que ser desde a sua infância. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de organizar as coisas, perde tudo, não pode ser na vida adulta. Tem que ser desde os 8, 9, 10 anos, 12 anos, porque tem gente que não lembra da infância, né? Você sabe? Então, sei lá, 10 anos, 11 para cima, tem que ser sempre isso. Então, não dá para falar, quanto tempo você começou a ter esse sintoma? Eu comecei a ter faz 2 anos, então não é TDAH, é estresse, que se confunde muito. Sim, é uma característica do indivíduo mesmo. Do indivíduo, exato. É algo, é funcional, é a maneira que você funciona. Pode ser melhorada, mas você demonstra esse jeito de ser, da maneira que você processa na vida, desde a sua infância. Só que na vida adulta, muitas vezes, se você não tratou, piora. Por isso que exames cerebrais, exames de sangue, não são considerados a forma mais eficiente de diagnóstico, e sim a clínica. Psicopedagogo também pode trazer esse laudo, mas quem vai dar a martelada ali final... psicólogos também, o neuro ou o psiquiatra, porque inclusive vai analisar a necessidade de intervenção medicamentosa, se vai entrar algum medicamento junto ou não nesse tratamento, tá? Perfeito. Agora eu quero falar sobre controle de emoções. Perfeito. É uma pergunta de $1 milhão, né? Como controlar as emoções? Eu vejo assim que tem muita gente que se perde nas emoções e acaba tomando escolhas assim que acabam com a vida. Hoje, inclusive, na hora do almoço, um programa local aqui de Maringá, eu vi um sujeito que, inclusive, foi preso porque ele brigou com o vizinho por causa de um cachorro. E ele não teve ali o controle das emoções, da raiva, e infelizmente acabou assassinando o vizinho. E olha que motivo fútil, por causa de um cachorro. Acabou com a vida. Uma pessoa tão nova. E tem pessoas que acabam com a vida, não só fala a questão de assassinato, né? Mas em vários outros aspectos, que não sabem controlar aqui a emoção, se perdem na emoção, ficam irracionais. Eu vou controlar isso? Vou trazer para você uma reflexão. O amor, o ódio, o ciúme, entre outras coisas. São tantas variáveis em um mundo, porque nós vivemos hoje numa selva. Mas literalmente, porque o nosso sistema límbico, a gente não está vivendo lá na época das cavernas, da selva, mas nosso sistema límbico reconhece tudo como uma ameaça. Então, estar aqui poderia, está me gerando ansiedade, estou confortável, é uma ameaça, vou errar, estou sendo julgada. Então, o tempo todo a gente tem esse processo interno rolando dentro da gente e a gente vai reagir a isso. Você é o que você sente, Bruno. Nós somos o que sentimos. Funciona assim.
Você concorda comigo que quando você tá triste, você tá inteiro triste? Sim, 100%. Cada célula do seu corpo tá triste. Bruce Lipton, ele traz uma análise muito legal da biologia da crença, que as nossas células são todas fofoqueiras, né? Então, começa ali na esfera ali, tá no pensamento, é energético, depois vem pro pensamento, e aí todo o nosso sistema, se eu tô feliz, todas as minhas células estão felizes. Se eu tô impaciente, todas as minhas células estão impacientes. O que acontece é que, não sei se você sabe, sentimento e emoção são coisas distintas. Você sabia? Qual que é a diferença? Sentimento é aquilo que a gente dá, né? Sentir o momento. Estou feliz, estou triste, eu sinto e nomeio aquilo. A emoção é o produto disso, neuroquímico, biológico. Então, assim, Perfeito. eu transbordo com um choro uma tristeza, eu transbordo com uma felicidade essa emoção da felicidade. Então, emoção é a emoção em ação. E sentir o momento, é sentir, é de dentro para fora. A emoção a ação é para fora, entendeu? Entendi. E quando você tem consciência daquilo que você sente, porque olha só, se você está feliz, qual é a chance de você tomar uma decisão por impulsividade, algo que você vai estar mais positivo, você vai aceitar, você vai estar mais receptivo, mais aberto? No meu caso, 100%. 100%. A gente vai estar muito mais acessível. Tanto fala, filha, você quer pedir alguma coisa pro pai? Espera ele estar feliz. Tipo, e aí vamos esperar. Nosso comportamento, ele está associado, nossas decisões estão associadas ao nosso sentimento e à nossa emoção. Então, se você está vivendo um período muito de estresse, nervoso, o teu comportamento, ele vai ser mais de compensação, muitas vezes. Você vai compensar. Quando você tem consciência daquilo que você sente, você está mais propenso a não fazer M na vida. Porque se eu já sei que eu tô nervoso, eu sei que eu tenho que ter mais cautela. Se eu já sei que eu tô numa crise, eu tenho que ter mais cautela. Então, é autoconhecimento. Então, você percebe o que você sente primeiro, para depois você ter uma reação. O grande problema disso é que as pessoas até sabem o que elas estão sentindo. Mas aí elas fazem uma prática milenar chamada supressão expressiva. Como que funciona essa prática? A supressão expressiva é nos ensinado desde criança. Engole o choro, menino. Homem não tem essas frescuras. Entendeu? Entendi. Vai pro seu lugar. Isso aí não é... Não pensa nisso, não. Depois a gente pensa nisso. Besteira. Ih, terminei... Tá lá chorando que terminou com a namorada. Ih, você arranja uma muito melhor que ela. Nós somos treinados para não lidar com as situações da vida. Você suprime se calando, ou se compensando, ou fazendo outras coisas para tirar o foco. E a supressão não é só se calar. É também, eu me suprimi, eu fui no meu trabalho, suprimi. Aí o que eu faço quando eu chego em casa? Brigo com o vizinho. Entendeu? Transborda em outro lugar. Não é a razão de si. Então, o copo tá cheio, cai a gota d'água, você vai exagerar com alguma outra coisa que não tem nada a ver com a realidade, a razão que faz você estar nervoso. É por isso que tem tantos problemas com o bullying, por exemplo, daquelas crianças nos Estados Unidos, o tiro de Columbine, por exemplo, que acabaram matando os seus colegas por transbordar essas emoções do bullying. Existem outros fatores psicológicos Claro. nesse processo, mas assim, ele não soube lidar, né? Não soube lidar com... E é muito difícil, né? Lidar sozinho com o bullying. É todo um sistema que tem que lidar junto. Mas eu não lido, então eu guardo e vai inflamando, igual uma TNT, né? Uma dinamite. Chega uma hora que explode. Então, o que a gente vê muito, que é o clássico, é a mutilação, né? Os jovens sentem tanta raiva que eles, para não agredirem outras pessoas, eles se auto-agridem. Então, por exemplo, uma das soluções, que foi onde você me conheceu, dentro desse momento de inteligência artificial que a gente está aqui agora, né? Esse boom tecnológico. Por exemplo, você ter, já que você não tem uma terapeuta 24 horas, né? Você poder contar com uma solução onde aquela inteligência artificial vai conversar com você e você vai poder desabafar com ela. E ela vai poder trazer um diálogo interno estruturado, né? Um diálogo estruturado, para que você tenha um diálogo interno estruturado e consiga lidar com aquela situação da maneira mais saudável possível. Porque, às vezes, eu não tenho coragem que eu quero matar meus colegas. Mas aí, para IA, eu falo. Ela fala, como assim?
Aí ela vai conversar e vai tentar trazer Excelente dica. soluções. Então, existem muitas a Academia da Emoção tem uma solução, mas com certeza não é a única. Tem soluções por aí que trazem isso, porque a grande sacada para você aprender a desenvolver essa inteligência emocional, educação emocional, é a janela de oportunidade. O que acontece muito é que a pessoa faz terapia, mas ela espera uma semana para chegar no terapeuta e falar o que está acontecendo na vida dela. E a janela de oportunidade de aprendizado é no momento da dor. Então, eu preciso resolver agora. Se eu não tenho com quem resolver, se eu não sei como resolver, eu vou comer, eu vou comprar, eu vou agredir alguém, eu vou matar o vizinho. Meu Deus do céu, que absurdo, né? Absurdo. Vou fazer coisas que você vai ter vergonha e vai se arrepender depois. Porque o ser humano, ele é treinado para se livrar da dor. E aí entra a reavaliação cognitiva, que é isso que eu falei agora sobre inteligência artificial e outros métodos que o psicólogo vai fazer naquele momento da sessão. O terapeuta vai fazer naquele momento da sessão, mas não naquele momento exato que aquele indivíduo precisa de ajuda. Entendeu? Entendi, perfeito. Porque todos devemos aprender, em vez de suprimir, reavaliar cognitivamente antes de tomarmos decisões na vida. Aliás, decisão é uma palavra-chave aqui. E principalmente se autoconhecer, né? Muita gente não se conhece, infelizmente. Sim. E acaba enchendo o copo, como você mesmo disse. E, na verdade, tem muita gente que acha que se conhece. Na verdade, existem pessoas cheias de informação. Tá tudo na superficialidade, mas não tem um aprofundamento de si, de como... Sei a teoria, mas como funciona na prática, eu não consigo me ver. Então, eu preciso que alguém me fale como eu sou. Você não acha que não dá medo você se encarar, você se conhecer? Lógico, são nossas sombras. Você ver seus defeitos, ver que você não é uma pessoa que você projeta na sua mente? Porque você na sua cabeça tem ali uma imagem, mas na verdade você não é essa imagem. Né? Porque você é a soma das suas atitudes. E encarar as atitudes que você fez, será que é um fato de se auto-perdoar também? Com certeza. Aí entra a terapia, né? Terapia, né? Que é muito importante. Um grande fator, né, é o auto-julgamento. O TDAH, por exemplo, ele tem uma autocobrança gigantesca. E o principal algoz, né, do TDAH é ele mesmo. Que ele se pune de uma maneira bem forte nesse sentido. Então, o auto-perdão eu perdoo você, mas eu não me perdoo. Então, eu falo que eu perdoo o outro, mas eu não me perdoo. Isso é para qualquer pessoa da face da Terra. Mas, para chegar lá, tem camadas a serem limpas para acessar a informação para chegar lá. E como que uma emoção se torna uma depressão ou uma crise de ansiedade? Hoje nós vivemos em um mundo na qual uma grande parte da população mundial tem depressão. Perfeito. E tem ansiedade. Como que uma emoção chega nesse nível de muitas pessoas se trancarem em casa? Como que chega? Eu já dei essa resposta há pouco, mas não poucas pessoas vão conseguir associar a resposta que eu dei com isso. Eu tenho vagamente, mas vamos lá. Supressão expressiva. Como nós somos condicionados desde muito cedo a não resolvermos de fato as nossas questões, a gente vai colocando embaixo do tapete, vai olhando para outras questões e vai sobrevivendo, empurrando com a barriga, isso se torna doença. Então, por exemplo, eu odeio o que eu faço, né? A pessoa ela não gosta que faz profissionalmente, mas ela acredita não ter opção de escolha, porque é o que dá o sustento, ela tem que continuar indo. Então, ela vai se obrigando a fazer, vai se diminuindo para caber, porque ela tem que ir, não tem opção de escolha. Então, ela adoece. Ela começa a ter crise de ansiedade, porque é algo que é contra a natureza dela. Ela está se forçando a fazer algo que não é natural. Começa com uma ansiedade e então entra no ciclo de depressão. Por quê? Olhando pra gente, né? A gente tem aqui a nossa pele, depois tem ali dentro sangue, ossos. Dentro de tudo isso tem a nossa alma. A depressão é uma doença da alma. É quando a pessoa, né? Ela já se puniu tanto, ela já se esgotou dessa... É uma guerra interna para você fazer aquilo que você não consegue fazer mais. É um casamento que você não aguenta mais e você não lida, de fato, você não enfrenta. Você continua se condicionando, se suprimindo. E aí se torna uma doença. Então, quando você passa a
reavaliar cognitivamente. Ok, eu tô me sentindo assim hoje. O que eu posso fazer em relação a isso? Bom, eu escolho estar nesse trabalho ainda. Mas quais são as estratégias para eu mudar de trabalho? Porque quando você suprime, você aceita e continua. Você não muda. Você aceita e continua, aceita e continua. Você vai se embotando. Quando você olha para aquilo e fala, ok, eu estou nessa situação hoje. Quais são as minhas estratégias para que eu saia dela? Reavaliando cognitivamente. Porque eu escolho estar aqui. Autorresponsabilidade. Então, você vai mudando a sua vida. Eu tenho que desenvolver competências. Eu preciso procurar um outro emprego. Eu tenho que me mexer. Eu vou falar para algum amigo? Não sei o que eu vou fazer. Então, a maioria das pessoas, elas simplesmente abaixam a cabeça e estão nesse padrão condicionativo de não ter opção de escolha. E como que se nota quando é uma doença já instalada? Quando você está repetidamente ansioso por mais de 15 dias, 30 dias, todos os dias você tem ansiedade, aquele aperto no peito, coração acelerado, angústia, parece que tem alguém te sufocando. 30 dias assim, procura o médico. Tristeza, vontade de chorar, falta de energia vital, se sentindo um M, se julgando, achando que não tem jeito para você na vida, se sentindo nada. Por mais de 30 dias e não passa, procura um médico. Isso já é uma doença. Perfeito. E muitas pessoas estão nessa situação melancólica, né? Da depressão, elas não conseguem lidar com os seus próprios pensamentos. Porque, vou ser bem sincero com você, em algum momento da minha vida, eu fiquei muito triste já, tá? Passei por algumas lutas, como qualquer outra pessoa. Só que eu soube lidar com as minhas emoções, principalmente com os meus pensamentos. E tem muita gente que tem pensamento autodestrutivo. Como lidar com isso? Como tirar um pensamento ruim? Tu tem alguma dica? Algo para poder quando fazer? A pessoa ela tá nesse pensamento, né, já tá nessa fase de pensamento autodestrutivo, é porque a doença já está avançada. Mas, por exemplo, TDAH tem raiva. TDAH sente muita raiva interna. Ele é muita energia vital desregulada, né? E essa raiva, ela, quando não é direcionada para algo, né, fazer uma luta, fazer exercício, ela é punitiva consigo mesmo. Então, você é um burro, você é um idiota, você não sabe o que você faz, nada vai dar certo para você na vida. E aí, é melhor eu desistir de tudo porque é mais fácil. São tipos de pensamentos internos que ocorrem com pessoas que elas não necessariamente estão depressivas. Não é um processo necessariamente depressivo, mas ela erra tanto na vida, ela toma tantas decisões erradas que nesse momento que ela se depara com mais uma decisão ou mais um erro que ela cometeu na vida, ela sente tanta raiva dela mesma que ela pode cometer um ato contra a própria vida, né? Ou pode dar um soco na parede, ou pode fazer algo assim. E pedir demissão do trabalho, e fugir, fazer qualquer outra coisa. Então, esse é um processo onde a pessoa está no automático na vida, ela está suprimindo as emoções com muita frequência e precisa aprender, né, a conseguir segurar a onda. Tipo, eu já sei que eu vou explodir. O que eu vou fazer? Né? Então, eu vou nadar? Para onde que eu vou transbordar essa energia? Muitos vão beber. Eu tive isso, eu tive depressão, com 15 anos eu tive minha primeira depressão. Depressão e ansiedade são comorbidades do TDAH, as mais comuns, a maioria das pessoas tem, convivem com ela, porque são pessoas que erram muito na vida, são pessoas que se sentem inadequadas, insuficientes por natureza, então elas vão desenvolver certas comorbidades, como toque, inclusive. E essas frustrações levam a esse processo autodestrutivo da pessoa. E só para você saber, Bruno, esse processo autodestrutivo não é só agressivo assim. É abuso de droga, eu vou brigar com aquelas pessoas que mais me amam, porque daí eu vou ficar sozinha, isolada, entende? Autodestrutivo é você destruir suas bases, para você sofrer mesmo. Então, certas pessoas se matam aos pouquinhos. Mas como resolver isso? Pedindo ajuda? Note, se você está se identificando com isso que eu estou falando, busque ajuda. Porque você urgentemente tem que aprender a se conhecer melhor, se ver, né? E poder... Muitas vezes uma medicação até pode fazer ajuda, efeito nesse momento, porque ao contrário do que se pensa, a medicação ela é só para você, muitas vezes, só para você sair daquele buraco,
É a cordinha que vai te puxar. Não necessariamente você vai tomar para o resto da vida. Então, você precisa de uma avaliação de um profissional para entender que pé que tá. E eu faço isso, inclusive, nos meus atendimentos. Falo, tá nesse pé. A estratégia é essa, beleza? Vem comigo? E aí a gente vai, entendeu? É isso. Perfeito. E é uma situação que não é fácil, não é do dia para a noite. O primeiro passo a pessoa é querer mudar, tomar a decisão, Reconhecer. reconhecer. É o aceitar. Né? Por exemplo, eu estava conversando essa semana com um casal que eu atendo e eu falei, eu sou workaholic. Eu tenho vício em trabalho. Eu também, eu adoro trabalhar. Para mim é um lazer. Para mim é um lazer. Meu foco tá ali. Isso é uma doença, você sabia, Bruno? Tô sabendo agora. É um vício, assim como o da cocaína. Por quê? Você sabe que tá errado, você tá ali, por exemplo, do lado do seu... Eu tô dando um exemplo, tá? Tô do lado do meu filho, trabalhando, tem que dar atenção para ele, eu não consigo parar. Porque é tão prazeroso fazer... A dopamina, lembra? Expectativa de algo. Eu preciso terminar isso agora, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. É sempre um pouco mais. A hora que vê é 11 horas da noite. Exatamente. É um vício. Então, a gente tem que aceitar que tem... O alcoólatra tem que aceitar que é alcoólatra, né? O viciado em cocaína tem que aceitar que é viciado. É um adicto. E quem é viciado em trabalho tem que aceitar que é um viciado. Porque somente assim a gente consegue dosar. Tudo eu vejo, então eu aceito, e aí eu busco ajuda. É isso. Eu acho que tem muita gente que está nos assistindo, nos ouvindo, que vai se identificar demais com isso que você está falando. E tem muita gente que pode estar confundindo. Será que a Lenisa parece uma terapeuta? Ou ela só trabalha com a gestão e inteligência emocional dessas emoções? Qual que é a diferença, na sua opinião, de terapia para educação emocional? Perfeito. A terapia, ela vai... existem vários tipos de terapia, claro, né? Por exemplo, a cognitivo-comportamental é a mais conhecida, que vai te ajudar a trabalhar cognitivamente com as demandas do agora. Mas a terapia é mais longa, ela é mais profunda, ela vai mais nas causas raízes. O que aconteceu na sua vida, na sua infância, para te trazer até aqui, vai ajudar nos seus traumas, nessas liberações. Então, é um pouco mais longo. Então, no mínimo, 6 meses de terapia. Já a educação emocional... psicoeducação emocional, ela traz o quê? Uma autonomia da gestão das emoções. Eu trabalho com 4 pilares de desenvolvimento. Olhos da mente, ouvidos da mente, coração da mente e playground da mente. Olhos, a gente faz uma avaliação inicial, onde a gente vê qual desses pilares você tá. Eu vou explicar. Olhos da mente, você não tem nem noção quem é você. Você acha que você é legal, né? Mas assim... Preciso que os outros me falem, né, que eu sou, porque eu não tenho nem noção de quem eu sou de verdade. No ouvidos da mente, eu sou muito dependente da opinião do outro. Eu posso desabafar com uma amiga, mas eu preciso da opinião dela para eu tomar uma decisão. Já no coração da mente, eu já tenho autorregulação emocional. Então, eu já consigo tomar essas decisões por mim, sem o outro me dizer quem eu sou e me dizer se eu estou pensando tá certo. Então, é um pilar de desenvolvimento que a gente deseja que as pessoas cheguem. E o playground, já é mestre de si, né? Já é o próprio terapeuta. A educação emocional faz isso. Ele tira a pessoa de uma imaturidade de si, de quem é. No Divertidamente, no 2, esse filme agora, tem uma memória que o filme gira em torno disso. Eu vou dar spoiler, mas eu vou falar só essa parte. Não vou contar o todo. Não tem problema. Existe uma memória, uma construção de uma memória que é a consciência de si. São os valores fundamentais. Eu sei quem eu sou. E isso é algo estrutural, que a pessoa ela tem que seguir. E quando ela se afasta dos valores fundamentais, ela se perde de si. O que a gente faz na vida? A gente quer agradar o outro, a gente quer ser aceito. Então, a gente se afasta muitas vezes. Quem não tem essa base de desenvolvimento, se eu tô lá nos olhos da mente, eu não tenho nem noção de quem eu sou, o que o outro falar que eu sou é você. Entende? Então, é uma ansiedade constante, é uma frustração constante, uma terceirização de responsabilidade constante. Já no ouvidos da mente, é a mesma coisa, né? Eu me afasto. Quando você desenvolve a sua base, você sabe quem é você é fiel a isso, você sabe quem você é. Problemas vão existir,
mas você tem sempre uma base de autorregulação, porque você sabe que você não é qualquer um. Você já tem autoestima, você já sabe o seu valor. E é isso que a educação emocional faz, leva a pessoa para esse lugar de estrutura de consciência de si e autonomia desse diálogo interno estruturado. A terapia também faz isso, só que não de uma maneira direta. Ela trabalha periféricos, questões periféricas, com maior profundidade terapêutica, e por isso que ela é um pouco mais longa. Ela é complementar à educação emocional. Eu também sou terapeuta, eu sou psicanalista, mas eu atuo principalmente com essa base psicopedagógica da educação emocional. Poxa, legal. E eu queria até ver com você qual é o conselho que você daria para um pai, para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico que o filho tem TDAH. Uhum. Às vezes o pai não sabe ainda no que é TDAH, muitos Uhum. estão aprendendo agora, te ouvindo, nos assistindo, Uhum. e tem um filho em casa. Uhum. Tá lá no colegial, tá lá no ensino fundamental. Como lidar com isso? Uhum. Qual o conselho que você daria para uma mãe e para um pai? Vem para a academia da emoção. Autoconhecimento. O principal, o primeiro pilar de tratamento, seja dessa criança ou do adulto, que se descobre na vida adulta o TDAH, é autoconhecimento sobre o que é o TDAH na prática. Eu tenho um filho, né, que acabei de descobrir que ele é TDAH, então eu preciso saber o que é o TDAH. Porque senão você vai ficar na mão dos profissionais. O que o profissional te falar, você vai acabar aceitando e acolhendo. O tratamento principal para uma criança não é remédio. Existem casos que é super necessário, porque a criança tem muito sofrimento. Então, pais, vocês estão aí decidindo se o filho vai tomar ou não vai tomar remédio? Dependendo da situação, é necessário. Até mesmo para a questão da saúde emocional e mental do seu filho. Testa. Né? Então, em alguns casos, é legal você testar e ver, né, como que vai ser o resultado disso. Mas você, pai, e mãe, precisa conhecer o que é o transtorno. Como que se dá? Existe um padrão. No meu livro, Meu Maior Desafio da Vida, eu trago isso, que é como se fosse uma personalidade. Como é um transtorno do neurodesenvolvimento, existem padrões de comportamento semelhantes no TDAH. Que é esperado, existem centenas de pessoas, milhares de pessoas que já estudaram sobre o TDAH, eu sou uma delas, que trazem esse padrão de comportamento que uma pessoa, um indivíduo com TDAH vai ter. É uma mente desorganizada, é uma mente impulsiva. Quais são as estratégias que você vai usar com essa criança? Porque o principal resultado para a melhoria do seu filho com TDAH é multidisciplinar. É o profissional, é o terapeuta, é o remédio, é a parte da psicopedagogia, mas é o pai e a mãe em casa. No dia a dia, trazendo uma disciplina de organização de horário, sabendo dizer não, criando ali um diálogo com essa criança emocional, para essa criança aprender a se perceber emocionalmente, lidar com essas frustrações de altos e baixos, essa criança se conter. Então, é desafiador. E eu vou te dar uma notícia. Muitas vezes isso não é só para criança, porque como o TDAH é um transtorno genético, muito provavelmente você, pai, ou você, mãe, também acabe se descobrindo com esse transtorno. Então, o que você vai aprender para ensinar para o seu filho, né, que é o primeiro pilar de autoconhecimento, você vai colocar em prática na sua vida. Então, vai te ajudar. Vai ser legal. Vai ser uma mudança para toda a família. Para toda a família. É isso. É algo estrutural. Então, quando você recebe o diagnóstico, não adianta querer só terceirizar para profissionais de saúde. A sua parte é muito importante. É uma das principais para ser feitas. Criança com TDAH precisa de rotina e disciplina. E aí vem o problema. Como a maioria dos pais podem ter TDAH, eles não vão ter disciplina e rotina. Então, eles vão ter que dar um passinho para trás, aprender a lidar consigo, para então ajudar os seus filhos. Por isso que muitos me procuram para se tratar, para então poderem ajudar os seus filhos. É bem interessante o mecanismo. É reverso, mas funciona. Funciona, tenho certeza. Agora eu quero te fazer uma pergunta, não sei se você pode revelar, né, os seus bastidores, assim eu posso te dizer. Mas como que você organiza a sua semana? Como que você organiza a sua vida? Para quem tem TDAH, acho que essa seria a dica de $1 milhão também. Eu tenho uma metodologia, né, que eu desenvolvi. Como que funciona essa metodologia? Ela é uma metodologia, primeiro, tá? Tem várias técnicas, né, para isso, mas a primeira coisa é você ter regulação emocional. Porque você pode usar planilha,
o que for de software que existe de organização, agenda, tipo, TDAH fala, a agenda não funciona, né? Não funciona. Então, você precisa ter clareza mental do que você quer, o que você tem que fazer. Então, o primeiro pilar é ter a clareza mental dos seus objetivos. Eu estou aqui com você, Bruno. Eu me ponderei. Por que eu estou aqui? Qual que é o meu objetivo? A clareza de estar aqui nesse processo. Então, tomei a decisão e estou aqui. E aí, a gente vai organizando na vida com ordem de prioridade. Você precisa ter uma agenda regular. Fala, se não está na minha agenda, não existe. Não existe. Tipo, você não tá lá... Gente, tinha um compromisso. Ah, eu não coloquei na agenda. Eu esqueço que existe. Eu uso, por exemplo, uma estratégia, uma dica para vocês, que é a memória de papel. E como uma memória auxiliar. Então, eu estou trabalhando na minha mesa, eu tenho sempre um bloco de notas, um caderno. Folha solta não, porque folha solta foge. Papelzinho foge. Tem que ser um caderno de preferência, tá? Porque senão você vai sumir com ele. O post-it some do dia pra Post-it noite. some dia pra noite. E aí, eu tô aqui trabalhando e simplesmente tenho ali lembrei que eu tenho que dar parabéns pro Bruno. Eu não paro, porque o TDAH é assim, se eu não fizer agora, eu não lembro mais. Então, você para, anota, dar parabéns pro Bruno, volta a trabalhar. Quando você terminar aquela atividade, então você volta e olha, qual dessas ações eu vou fazer nesse meu intervalo? Então, você ter clareza mental para onde a tua vida está indo, planejar no mínimo 3 dias na sua agenda, colocando ali os seus compromissos que você já tem, que se repete todo dia, toda semana, e encaixando os outros na sua agenda. Mas tem muito mais do que isso, com certeza. Mas é uma questão de disciplina, que TDAH odeia, né? Rotina, que TDAH odeia, mas é essencial para a vida. Você já tem uma rotina e você não sabe que tem, muito provavelmente. Então, existe uma metodologia, em 4 semanas eu ensino isso. As pessoas, elas entram e colocam em prática e isso impacta na procrastinação, né? Então, quando você aprende a trabalhar essa organização, você consegue reduzir brutalmente a sua procrastinação, consegue ter um diálogo interno estruturado para organizar o nível de prioridade, que são técnicas que são diferentes. Não dá para aplicar aquele negócio de urgente. Tudo é urgente para quem tem TDAH. Então, a gente não consegue. Tudo é urgente. E o interessante é isso, né? Que se funciona para TDAH, funciona para qualquer pessoa, né? É isso. E eu queria te fazer uma pergunta que eu vi no seu site, eu fiquei muito curioso. Eu só conheço pela música do Gilberto Gil. Né? Que papo é esse de índigo? Índigo. Índigo são seres... vou falar a explicação geral, né? Claro. São pessoas que vieram para esse planeta para mudar paradigmas. São pessoas que vieram com uma energia vital maior, um quantum de energia mental e campo áurico energético. Então, o campo áurico do índigo é índigo. A cor é azul índigo. Por isso que tem esse nome. Nancy Tape foi a parapsicóloga que cunhou esse termo na década de 80, porque ela tinha a habilidade de simplesmente falar qual era o comportamento da pessoa que tinha determinada cor áurica, vermelha, amarela. Então, pessoas com o campo áurico amarelo tinham determinados tipos de comportamento previsíveis. E o índigo ela não conhecia. Começaram a nascer muitas pessoas e ela não sabia o que era. Então, ela foi estudar por 40 anos. Então, não é à toa. E existiam comportamentos disruptivos, não aceitavam o básico, eram questionadores, enfrentavam, hiperativos, criativos, não queriam fazer mais do mesmo, queriam bater de frente. E são seres, eu sou índigo, sou TDAH índigo, tá? São pessoas que vieram ao mundo para ajudar o padrão vibracional do planeta a evoluir. Como? Mudando a maneira de pensar e mudando a maneira de agir. Essas pessoas, assim como eu, temos alguns dons, como, por exemplo, o dom empático, que é sentir o que o outro sente. A gente sabe definir, falar o que o outro sente e o porquê ele está sentindo. E isso é complexo, porque gera uma sobrecarga emocional, piora a circulação emocional. E também tem hipersensibilidade vibracional. O que acontece é que isso está presente em muitos TDAHs. Por isso que a Academia de Emoção, a minha especialidade é TDAH índigo, porque é uma maneira de lidar com a espiritualidade sem religião. Porque o que é a espiritualidade? É a energia, é o sentir extrafísico das coisas. Não precisa ter religião. Então, muitos índigos são... TDAH. TDAH.
Podem ser autistas, podem ter outros tipos de questões, podem ser pessoas normais, porque isso muda de acordo com o despertar da consciência. Quanto mais consciente você se torna de si, quanto mais desperto sobre o planeta, sobre as coisas, sobre a integralidade das coisas, né? Tudo está conectado, você vai despertando seu nível de consciência. Qualquer pessoa pode ser índigo, mas não é qualquer pessoa que vai ser TDAH. Então, alguns TDAHs estão despertando para índigo e tem muitos índigos que acabam se descobrindo TDAH. Não é uma regra, mas é um número gigantesco de pessoas que têm essa similaridade e não sabem por quê. Um TDAH que não consegue receber ordens no sentido de faz isso e pronto. Não, mas por quê? Né? O TDAH quer saber o porquê das coisas. E assim, é tudo criativo, então, mas assim, eu preciso ajudar as pessoas. Eu vim ao mundo para fazer algo importante. Eu tenho um propósito, mas eu não sei qual é. O tic-tac do relógio chegou para mim, não dá para eu continuar vivendo essa vida que eu estou vivendo. Eu vim aqui para fazer algo maior. E essa doação para o outro, para o mundo, para uma causa, é algo que vai além de si. É o meu caso. Te disse que se tornou meu propósito. Meu profissional e o pessoal se confundiram. Então, é algo existencial que transcende. Então, os TDAHs que estão aqui me assistindo e funcionam dessa forma, estão se identificando com isso que eu estou falando, muito provavelmente você é índigo também. Você pode ter informações sobre isso também na Academia da Emoção. Você pode me procurar que eu te ajudo nessa. Combinado? E já aproveitando e falando sobre a Academia da Emoção, eu queria que você explicasse, fizesse o convite também para quem está nos assistindo, poder acessar a Academia e conhecer mais sobre esses materiais que você disponibiliza. Claro. Como eu passei uma jornada, né, árdua de desenvolvimento, demorei para conseguir chegar, né, até onde eu estou hoje, eu decidi montar, né, fundar uma aceleradora nesse processo. Então, eu acelero, a Academia da Emoção é uma aceleradora. Ela faz de maneira rápida, te conduz no desenvolvimento das suas competências, ligadas à inteligência emocional, executiva, positiva e espiritual, de uma maneira rápida, né? Por isso, objetiva, direto, que é com a educação emocional. E você pode fazer isso de várias formas. Você pode começar aprendendo, por exemplo, apenas o que é ser TDAH, o que é ser índigo, e trocando ali dentro da comunidade, com experiência com as pessoas, de uma maneira bem intuitiva, tranquila. Ah, ok, agora eu quero avançar. Então, você pode desenvolver agora. Agora eu já sei, né? Lembra que eu te disse que o primeiro pilar é psicoeducação? Saber o que é TDAH, o que é ser índigo? Agora eu quero aprender a regular minhas emoções. Então, eu vou... Olha que interessante o nome do programa. É SOS, o nome do programa. Por quê? É um programa onde a pessoa se torna o próprio socorrista emocional. Ela vai se socorrer. Ela não precisa que alguém socorra ela. Que legal. Desenvolve essa competência interna para que ela se autorregule e consiga ali, inclusive, ajudar outras pessoas emocionalmente. E, é claro, existem os programas de mentorias, que são programas avançados, que é em grupo ou individual, para a pessoa desenvolver integralmente, né? Inclusive a parte espiritual também, esse dom empático. O que eu faço com tudo que eu sinto? Eu vou captando tudo, eu tô, né, passando mal de tanta energia que eu tenho. É isso. Poxa, Lenise, eu quero agradecer profundamente por esse bate-papo aqui. Eu queria ficar mais horas aqui conversando com você, que é muito gostoso aprender com você. Eu tenho certeza, você que está nos assistindo ou você que está nos ouvindo, gostou muito também desse bate-papo. Lenisa, muito obrigado por tudo. E para poder encerrar, eu queria que você fizesse um convite para o pessoal dar o próximo passo. O que é o próximo passo? Te conhecer lá nas redes sociais, te acompanhar no seu dia a dia. Como que o pessoal pode te achar? Claro. Nas redes sociais, você vai me achar como Lenisa Lucena. Lenisa com S, Lucena com C. Você vai me encontrar um nome desse, né? Não é fácil ter aí, igual. Então, segue lá no Instagram. No YouTube, eu tenho mais de 400 vídeos publicados com muito conhecimento gratuito para você, tá? No Instagram também, mas no YouTube é mais completo para você. Então, recomendo que você vá lá. E se você quiser se aprofundar, vai academiademoção.com.br. Vai ser um prazer te receber lá, tá bom? Muito obrigada, Bruno. Agora agradecendo você, né, por estar aqui. Que delícia, né? Muito bom esse bate-papo. O bate-papo foi uma delícia, realmente mesmo. E eu, como eu te disse, queria ficar aqui horas. Tem muitas outras perguntas, mas eu vou fazer lá dentro da academia, viu? Combinado. Muito obrigada. E eu quero aproveitar e agradecer você pela sua audiência. Se fez sentido esse episódio para você, já aproveita,
deixa aí seu like, deixa aí seus comentários, compartilha esse episódio com outras pessoas que estão buscando saber mais sobre o TDAH. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.